podemos pagar. Sabe? Mas a ressurreição concretizou isso. A ressurreição, Jesus tomou a chave da mão do diabo, a chave da morte. E onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia! Sabe, a ressurreição de Jesus, querido, nos deu uma nova expectativa, te deu uma esperança, querido. Sabe, se você olhar um pouquinho como era a sua vida, como você se achegou diante de Deus, se você olhar um pouquinho para a sua história, você vai ver o quão abençoado você foi. Tantas experiências você teve com Deus, tantos momentos com Jesus, tantas curas, tantos milagres. Mas isso só foi possível porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele está aqui entre nós. Ele se manifesta aqui entre nós. Ele foi para junto do Deus Pai para que pudesse vir o Deus Espírito Santo, e diz que o Espírito Santo estaria comigo, contigo, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, Ele é real, é a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, Ele é real, e é Ele que manifesta em nós, por meio de nós, através de nós. Aleluias. O preço foi alto, foi preço de sangue. Aleluias.
Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, em nosso lugar, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Por isso, Ele pagou esse preço, e o preço foi de sangue. Ninguém poderia pagar. É sangue real, é sangue divino, é sangue de Deus, por mim, por você, por nós, por toda a humanidade. Vamos dizer isso mais uma vez? Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, foi o teu amor, porque o Senhor me amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Senhor, eu sei, foi o preço, Senhor, dele. É o teu amor, é o teu amor, é o teu amor. Eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer, não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu Nós te amor. amamos, Deus. Não há o que Nós te agradecemos. fazer Obrigado. merecer. Obrigado por ter nos amado. O preço foi de Obrigado por ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado. Obrigado por ter nos encontrado. teu amor. Obrigado de ter vindo até nós. Obrigado de ter vindo a este mundo e nos encontrado. O Senhor nos procurou, o Senhor nos encontrou. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi o teu amor, foi o teu amor. Obrigado por esse tão maravilhoso amor. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Aleluias, glória a Deus. Você pode se sentar. Foi o amor de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, em nosso lugar. Aleluias. E quando a gente fala de filho, né? Parece que o coração bate mais forte. Bate, Tadeu? Hã? A gente se preocupa com os filhos? Um filho. Quem ama os seus filhos aí? Hã? Quem odeia o seu filho? Ninguém levantou a mão. Nós amamos, não amamos? E sabe por que a gente ama? Sabe por que a gente ama? Porque Deus amou primeiro. E nós herdamos de Deus essa característica de amar. Ainda que o nosso amor seja um amor limitado e imperfeito, mas a gente pode olhar para o amor de Deus e enxergar nesse amor o modelo, o ideal de como nós devemos amar os nossos filhos. E eu quero convidar aqui então o Murilo. Vem cá, Murilo. Ele não vem sozinho ainda? Ele precisa ser carregado. Vem cá, Pedro. Vem cá, Mari. Sobem aqui. Vem cá, Vaine, Cris, Cido, Isilda. Não vou chamar todos, porque senão a gente vai encher aqui o palco, né? Mas vou chamar os avós e os bisas também. E ele está acordado. Sabe que ele veio dar só para isso.
Aqui? Para ser apresentado aqui? Né, Murilo? Hã? Tá acordando ainda? Sabe, a Bíblia diz, Provérbios 22:6: pais, ensinem os seus filhos no caminho em que eles devam andar. Porque quando eles crescerem, eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar. Então é papel nosso, Pedro, Mari, ensinar os nossos filhos. Vocês, por óbvio, e a cara do Pedro, mostra aí pra gente ver, ó. É filho do Pedro ou não é? É a cara do Pedro. Então não tem como dizer que não é filho. Mas não é apenas um troféu que a gente vai exibir. Olha, meu filho, parece com o pai. Vocês receberam uma missão. E essa missão foi dada por Deus. Não é uma missão de vocês apenas terem o Murilo por perto. E de que a família possa, a partir dele, crescer, como já aconteceu. Mas é uma missão de ensinar ele neste caminho. Que caminho? Ensiná-lo que Deus existe. Que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus entregou o seu filho, o seu único filho, em nosso lugar. Porque antes do Murilo existir, Deus já amava o Murilo. Antes do Pedro existir, Deus já te amou, Pedro. Antes de você existir, Mário, Deus já te amou. E o desejo de Deus, então, é agora que nós, pais, transmitamos este conhecimento. Um conhecimento, e nós chamamos Deus Pai nosso que está nos céus. E por que o fazemos? Porque Ele se coloca como Pai. E se somos, na verdade, desta família, e temos um Pai, somos filhos, Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. Então, quando Murilo veio ao mundo, vocês não fizeram o Murilo, porque vocês não tinham habilidades para fazer o Murilo tão perfeito quanto está. Mas Deus colocou em nós, seres humanos, a capacidade de gerar um ser que se pareça com Deus, porque o ser humano foi feito conforme a imagem, segundo a semelhança de Deus. E os seres humanos são capazes, então, com isso que Deus colocou em nós, essa capacidade de reprodução. E está aqui o Murilo. Agora o Murilo depende de vocês, como ele está dependendo agora. Eu sei que ele quer andar, ele está aqui balançando os pezinhos, mas ele não consegue subir aqui sozinho, ele não consegue se alimentar sozinho, né? Ele ainda não gosta do mamãozinho amassado, está mais acostumado com a banana, mas a papinha ele quer. Ele chora quando ele está com fome. Não é isso? Precisa de vocês, depende de vocês. Então vocês receberam uma missão, e a mais importante, serem pais. E entre essa missão existe o que a Bíblia nos ensina: ensine o seu filho no caminho, para que quando ele crescer, ele possa se lembrar e dizer: eu vou seguir o Deus dos meus pais. Eu quero seguir os caminhos dos meus pais, porque os pais ensinaram. Vocês estão vindo ali da Alemanha, sei que em circunstâncias não tão fáceis, mas aqui estão. Mas entenda o seguinte: não é por acaso que vocês estão aqui, não é por acaso que nenhum de nós estamos aqui. Eu vou falar sobre isso hoje. Não é por acaso, não existem acasos, existem propósitos. Existem propósitos. E aqui nós queremos, juntos com os familiares, os avós e os bisas. A Isilda ali, ó, bisavó já. Bisavó. Olha o sorrisão dela, hein? Sorrisão novo. Cadê o Luciano? Luciano não tem não? O Luciano está fazendo um monte de sorriso aí, um monte de gente sorri, né? Nós queremos aqui junto e na presença destas testemunhas, mas não só essas, porque tem outras que a gente não vê, mas diante de Deus, diante dos anjos, apresentar o Murilo. Note, algumas pessoas até querem trazer os filhos para serem apresentados. Muitas vezes pessoas nos procuram a respeito de apresentar os seus filhos, mas não adianta nada a gente apresentar os filhos,
Porque essa apresentação é mera formalidade. Mera formalidade. Carrega com si um peso espiritual, sim. Mas se os pais não tiverem compromisso, isso aqui terá sido em vão. Isso aqui terá sido em vão. Mas quando os pais sabem que Deus existe, quando os pais trazem para si no coração o temor do Senhor, e mesmo distante, como na Alemanha vocês estão, e ali frequentando casa de oração, junto com outras pessoas, buscando Deus, orando, vocês estão no caminho certo. E o Murilo vai crescer nesse caminho, conhecendo a Deus, e vai dizer um dia: o meu Deus é o Deus dos meus pais. Então eu quero abençoar o Murilo. Eu vou orar por ele, orar por vocês. E eu convido a igreja também a ficar em pé. Nós vamos apresentar essa criança diante de Deus, com o desejo de que os pais ensinem ela no caminho, permaneçam sempre firmes, ensinando quem é Deus, para que o Murilo conheça Ele de fato como Ele é. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o Murilo diante de Ti. Eu abençoo a vida do Murilo, Senhor. Aqui diante de Ti, como igreja reunida, nós estendemos as nossas mãos e nós o abençoamos. Nós oramos pelo Murilo, para que os caminhos do Murilo sejam caminhos de paz, caminhos prósperos, caminho de bênção. Que o Murilo cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele tema a Ti e seja sábio por temer a Ti. Que os seus caminhos sejam prósperos, mesmo que distante, mesmo que ali na Alemanha ele cresça, mas cresça conhecendo o Senhor, e saiba que o Senhor o amou antes mesmo dele existir. Em nome de Jesus, eu abençoo os seus dias, eu faço prósperos os seus dias, em nome de Jesus. Que ele cresça em temor do Senhor, porque assim sendo, ele será bem sucedido em todos os seus caminhos. Eu oro pelos pais, eu abençoo os pais, eu abençoo esse lar, abençoo essa família, abençoo os familiares. Eu oro por eles, para que a Tua bênção se manifeste na vida deles, que eles, cada dia das suas vidas, eles conheçam mais um pouco de Ti, porque o Senhor é eterno, o Senhor é tão grande que seríamos incapazes de conhecê-lo todo, mas que eles possam a cada dia conhecer um pouco mais de Ti, e o Senhor se revele a eles, que eles conheçam um pouco mais do Seu amor. Oramos assim em nome de Jesus e os abençoamos dizendo amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em Ti. Pode declarar isso? Se você crê isso, declare. É contigo, é por Ti.
contigo, é por ti. Amém. Amém. O Murilo vai receber aqui uma lembrancinha desse dia. E dentro dessa caixa existe um tesouro. Vilmari, Pedro, esse tesouro vocês devem cuidar. Assim como vocês estarão cuidando do Murilo. Cuidem desse tesouro. E mostrem para ele o quão precioso ele é. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Olha só, chegaram até os bisas. Que Deus abençoe vocês. Podem descer. Tchau, Murilo. Você pode se sentar. E eu quero aproveitar este momento. Hoje é um culto e nós chamamos esse culto de ceia. Você deve estar olhando aqui à frente, deve visualizar aqui os pães. Tem gente até com vontade de comer esse pão aqui, porque está bonito, não está? Pegar essa uva. Algumas crianças até já pegaram, tentaram comer, mas é de borracha, né? Mas se parece bastante com a uva, né? Os pães. E a pergunta talvez que vem a nós: por que está bonitinho assim, decorado? Existe algum tema específico? Sim, existe um tema específico. Hoje é um dia de ceia, é o nosso culto de ceia. Porque a palavra de Deus, ela disse para nós o seguinte: façam isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Porque assim fazendo, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Então nós já cantamos. Agora eu vou ministrar a respeito. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, Ele se entregou. E a gente já disse, Ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós pudéssemos então ter a vida eterna. Ele nos amou. Ele nos amou e Ele se entregou. Então a gente olha e vê um Deus que se relaciona. Um Deus que ama é um Deus que se relaciona. É um Deus que quer se relacionar. Ele quer se relacionar com a sua criatura. E você só pode se relacionar com a criatura quando você se aproxima, ok? Ou você só se relaciona com alguém quando você se aproxima de alguém, ok? Se você se afasta, você não quer contato. Você está se distanciando. Mas se você se aproxima, você puxa uma conversa, você estabelece ali já um diálogo, já não é mais um monólogo, e você conversa com aquela pessoa, você está interessado naquela pessoa. Concorda comigo? Às vezes, eu acho que na maioria das vezes, nós pensamos, imaginamos que as coisas, elas acontecem pelo acaso. A gente vive uma vida, ou vive uma vida, não sei como que você está, e aí dia após dia após dia, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo de uma forma que a gente imagina que tudo aquilo está acontecendo por obra do acaso. E aí eu quero dizer para você que não é. Não tem acaso nisso. Existe propósito. Existe propósito. Quando a gente lê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está dizendo assim, Ele amou, Ele já está se relacionando. Porque você ama
E o amor é uma expressão de um relacionamento. Deus já está se relacionando. Mas não bastava ele amar. Ele precisava vir. Ele precisava encarnar, tomar a forma humana, habitar entre nós, viver entre nós, estar perto, tomar a forma humana, viver como eu, você, nós vivemos, sentir na pele o que é ser humano. Então ele vem, ele habita entre nós, e aí nós o chamamos de Emanuel, Deus conosco. E ele está ali, tão perto, mas às vezes tão longe. Não porque ele não queira, porque ele deixa o céu e ele vem, mas tantos se afastam, se distanciam, ao passo que Deus está cada vez tentando se aproximar, tentando se aproximar, tentando se aproximar. E eu quero falar nessa manhã sobre encontros. Diga aí, encontros. Encontros. Mas não são encontros quaisquer, são encontros planejados. Não existem acasos. E eu quero afirmar para você nessa manhã, você que está aqui, não veio aqui por acaso. E saiba de uma coisa, Deus trouxe você. Deus, ele se move de tal forma, ele cria situações, ele cria oportunidades porque ele ama. Não falei que Deus ama? Ele cria oportunidades porque ele ama e ele quer se relacionar, ele se aproxima. E eu quero ler aqui duas passagens das Escrituras, são dois encontros que nós vamos ver essa aproximação de Deus. Esse Deus que ama, esse Deus que vem ao mundo e esse Deus que quer se relacionar. Agora, talvez a gente pense, mas esse Deus, ele é tão santo, né? Ele é tão perfeito. E eu olho para mim mesmo e digo assim, eu jamais ele vai se aproximar de mim, porque eu não mereço. Muitos pensam assim, por questões de merecimento, mas não há merecimento nesse aproximar de Deus. Deus se aproxima porque simplesmente ele ama. E uma das passagens nas Escrituras, esse episódio que a gente vai aqui narrar, se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 4. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura. João, capítulo 4. Nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que se encontrava perdida. Ela estava perdida. O texto vai mostrar para a gente que ela vivia uma vida assim, inconstante. Não era uma coisa constante. Ela estava à procura de algo. Ela estava à procura de felicidade. Ela estava à procura de propósito. Mas ela não tinha encontrado ainda. E aí, detalhe, num belo dia, Jesus sai de um lugar, se desloca para um outro lugar, e ele não faz isso por acaso. Ele faz isso porque tem um propósito naquilo que está fazendo. Ele tem um encontro marcado. É um encontro planejado. Ele já sabia que aquela pessoa estaria ali. Ele já sabia que aquela pessoa vivia anos e anos a fio, sofrendo, triste, porque não encontrou propósito de vida ainda. E aí nós encontramos neste Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Jesus sai da Judeia, vai para a Galileia, e a gente pensa que ele está apenas fazendo um deslocamento de um lugar para o outro. Mas não, ele tem propósito nisso. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Jesus sai de um lugar, se desloca para um outro, e era necessário passar por aquele caminho. Ele está cansado, ele se senta no lugar, esse lugar tem um poço, e ali ele fica.
A gente, continuando lendo o texto, vamos ver que Jesus despede os seus discípulos para que eles vá até a cidade e comprem alimentos. Então eles foram lá no McDonald's, ok? Pegar o número 1 para Jesus, e Jesus ficou ali sozinho. Aí a gente pensa, poxa, por que ele não pediu para Pedro, Tiago, João ficar com ele, né? Ele ficou sozinho? Não. Jesus tem um propósito. Ele está sentado ali, porque ele sabe que vai chegar alguém. E aí a gente continua lendo o texto, nós vamos ver no verso 7, nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Ela veio tirar água. Qual que era o horário? O texto diz pra gente aqui que era a hora sexta. No horário judaico a gente vai ver que a hora sexta é meio-dia, o sol está a pino. Calor, calor. Essa mulher, e pelo texto a gente aqui pode dizer que ela está fugindo das outras pessoas. E ela vai naquele horário, que é um horário que ninguém vai ao poço, porque está muito quente. Ela vai num horário improvável de ter pessoas ali, para que ela sozinha possa fazer o que ela está ali fazendo. Ela vai buscar água. E quando ela chega lá, Jesus está assentado. E Jesus pede para ela o quê? Dá-me de beber. Olha só que interessante. Jesus está cansado? Sim. Jesus está com sede? Sim. O objetivo de Jesus é beber água? Não é. O objetivo de Jesus era ter encontro planejado com aquela mulher. E ele puxa a conversa. E ele fala, dá um copo de água. E aí aquela mulher então, ela é obrigada a responder a um questionamento, uma pergunta, né? Jesus pede alguma coisa. Dá-me um pouco de água para beber. E aí o texto mostra aqui, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher, ele puxa uma conversa, e ela responde para Jesus. Olha lá. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Não dá tempo da gente entrar aqui nos pormenores, né? na questão cultural, na disputa, mas eu vou usar um exemplo rápido e prático aqui, porque eu sei que tem bastante corintiano aqui. Cadê os corintianos? Não vou perguntar de novo, espera aí. Você foi pego de surpresa, eu sei, né? Tem muitos corintianos aqui, cadê eles? Gente, tem alguma coisa errada, porque normalmente é a maioria. É a maioria. Né? Vamos ver se tem palmeirense aqui. Deixa eu ver. Ouvi uns 2, 3. Não tem mais corintiano? Tem. Né? Imagine o seguinte, Admir. Né? O corintiano, ele torcendo pro Palmeiras vencer um jogo. Isso acontece? Tadeu, acontece? Um palmeirense torcendo pro Corinthians vencer o jogo, né? Roendo unha, né? Vai, faz um gol. Ele torce, só que é contra. A mesma coisa acontecia aqui com os judeus, só para você ter uma noção, uma ideia, né? De quanto assim eles odiavam uns aos outros. E quando Jesus, ele pede de beber água para aquela mulher que é samaritana, porque o judeu, ele era nariz empinado, né? E os samaritanos eram um povinho qualquer, né? É um povinho qualquer, esse povinho não merece nada. Essa mulher, ela fala assim, que história que é essa? Você é judeu? Já começa um problema sério aqui, um homem sozinho conversando com uma mulher. Naquela época, culturalmente, isso não era apropriado, né? Mas ele é um judeu, pior ainda. Como? Você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, te dar água. É a mesma coisa do palmeirense pedindo água para o corintiano. Ele vai envenenar. E ela está ali falando, não pode, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? E aí, mas o interessante é que o diálogo já está estabelecido. Eles estão conversando, né? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela, olha só, o diálogo vai fluindo. Se você conhecesse, aí ele já entrou no propósito. Ele não estava querendo beber água, ele está com sede, ok? Mas ele já entrou aqui no propósito. Se você conhecesses o dom de Deus e quem é este que te pede, dá-me de beber, tu é quem lhe pediria. Tu é quem lhe pediria, dá-me de beber. Dá-me de beber. Essa mulher falando, espera aí,
Você está com sede? Eu tenho o balde, eu tenho a corda, você está de mãos vazias, eu posso tirar água, você não tem como tirar água. E Jesus fala assim, na verdade eu não estou falando dessa água que está no poço, eu estou falando de uma outra água, eu estou falando da água viva, eu estou falando da água viva, essa água que quem bebe não tem mais sede, porque essa água do poço você vai beber agora, e você vai voltar a ter sede, você vai precisar beber novamente. Eu estou te oferecendo, na verdade, a água viva. Ele diz assim, eu sou essa água. Quem bebe dessa água, jamais terá sede. O diálogo está estabelecido, Jesus já está ali falando com esta mulher e já está ministrando na vida dela. E esse diálogo continua. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água? Mas essa água viva. Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der de tomar, ser-lhe-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí essa mulher, então, note que ela estava procurando algo. Ela vive um vazio. A vida dela é um vazio. Ela está tentando encontrar um propósito de vida. Ela já vive assim, esse vazio. E essa mulher, quando ouve isso, e ela vê que não se trata de uma água física, ela está falando de algo diferente. Ela fala, dá-me de beber desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus. Jesus, ele é muito preciso, ele conhece todas as coisas, ele te conhece, ele conhece o fundo do seu coração, lá embaixo, ele sabe tudo sobre você, conhece a sua vida de cor e salteado, como ele conhecia dessa mulher. Note, ele não estava ali naquele lugar por acaso, ele tinha um encontro planejado, ele foi para oferecer para aquela mulher a solução que ela não tinha encontrado. E sabe onde ela estava buscando solução? Jesus já entrou direto no assunto. Ele não ficou com meias voltas. Ele fala assim, sim, eu tenho água para te dar, eu vou te dar dessa água, mas antes, porque não é apropriado para um homem ficar conversando com uma mulher casada, vai e chama o seu marido. E ela disse o quê? Senhor, eu não tenho marido. Mas Jesus conhece tudo e ele diz assim, você disse a verdade, você não mentiu. Porque você já teve 5 maridos. E esse com quem vive agora, não é o seu marido. Você ainda não se casou com ele. Ela se assustou, ela falou, nunca vi esse cara mais magro ou mais gordo. Como ele sabe da minha vida? Como ele conhece? Como ele sabe que eu já me casei 5 vezes, não deu certo com um, não deu certo com o outro, não deu certo com o outro. E agora estou tentando mais uma vez encontrar a paz que excede todo entendimento. Eu estou tentando encontrar vida e não encontrei ainda. Eu já procurei em relacionamentos, já procurei em bens materiais, eu já procurei em profissões, eu já procurei em tantas outras coisas, mas eu vi que o vazio permanece, continua. E Jesus está ali exatamente para oferecer a ela a solução a essa busca que estava fazendo. Jesus tem um encontro, esse encontro é planejado, ele não chegou ali por acaso. Ele conhece todas as coisas, assim como Ele conhece o meu coração. Ele sabe de tuas necessidades, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dificuldades. Mas detalhe, assim como aconteceu com essa mulher, e se isso está narrado aqui, não é por acaso, Ele está mostrando, eu sou Deus, eu vou e procuro, eu quero dar àquelas pessoas a paz que elas ainda não encontraram. Eu quero e eu tenho para oferecer a única vida que elas estão procurando. A Bíblia diz que o ser humano, ele foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. E que Deus colocou no ser humano a eternidade. Todo ser humano tem a eternidade dentro de si. E essa eternidade é algo tão grande que só pode ser preenchido
com a presença de Deus. Se não for preenchido com a presença de Deus, sempre haverá um vazio existencial, como no caso dessa mulher. Note, Jesus não estava ali na condição de um judeu, para apontar e dizer para o samaritano, para a samaritana, que você é um povinho. E mais, uma mulher samaritana que, olha, já passou por 5 casamentos. Se hoje a gente já tem alguma dificuldade nessa situação aqui, imagina naquela época, culturalmente falando. Essa mulher, ela era rejeitada pela sociedade. Não é acaso que ela está ali, meio-dia, sol a pino, buscando água, porque ela não quer ouvir conversinhas. Ela não quer chegar ali e ver um bando de homens dizendo assim, ó, lá vai a mulher do João, do José, do Bartolomeu, né? Olha lá. Ela não queria, ela está fugindo. Ela está fugindo. Mas Jesus, ele vai ao encontro dela para oferecer a ela a água viva, que ela não poderia encontrar. O desfecho aqui da história vai ser tal que essa mulher, ela fica ali, como ele conhece a minha vida? E eu quero dizer para você, assim como ele conhecia a vida dela, ele conhece a sua também. Assim como ele desejou que ela tivesse vida e vida em abundância, ele deseja que você também tenha vida e vida em abundância. Essa mulher, ela volta para a cidade e ela começa a anunciar para as pessoas da cidade: olha, vem e veja, eu encontrei uma pessoa, eu acho que é o Messias. Eu acho que é o Messias porque aquilo que ele falou acerca de mim, somente um profeta pode dizer, somente Deus pode revelar, somente Deus conhece. E ele conhecia e ele disse: essa mulher encontrou Jesus. E quem encontra Jesus tem a sua vida transformada. Ele está e sempre esteve, como eu já disse desde o começo, amando e amou o mundo de tal maneira. Ele já se revelou, ele já veio e ele está ali procurando se encontrar. E quando ele encontra, e aquele que o encontra recebe a paz que excede todo entendimento. Ele não está olhando o passado, ele não está olhando o que a pessoa já fez, deixou de fazer. Ele está dizendo assim: eu te amei desde sempre. Antes mesmo de você existir, antes mesmo de você se formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Por isso que eu digo, você não está aqui por acaso. Você não veio nessa manhã por acaso. Deus está se encontrando com você e dizendo assim: eu te amo. E eu arrumo um pretexto qualquer que seja para te encontrar, porque eu te amo. E o meu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é uma das histórias narradas nas Escrituras e foi um dos encontros planejados de Jesus. O outro encontro planejado de Jesus, nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo 19. Convido você também a ir para essa passagem. Viu, Lucas? Capítulo 19. Nome bíblico, né? Jesus agora tem um outro encontro. E a gente vai ver, não dá tempo, então eu só selecionei 2 aqui, mas a gente vai ver que Jesus estava sempre procurando estabelecer encontros. Porque nesses encontros, ele iria transformar aquela vida, porque ele ama. E aí nesse encontro agora, olha só como ele se deu. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, Jesus não está, ele não faz acepção de pessoas. Vemos um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à quantidade de pessoas que estavam ali. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava. Ele subiu numa árvore espinhosa. Ele sobe nessa árvore espinhosa para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, preste atenção, olha o que o texto diz. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para onde? Olhou para cima. Jesus já tinha um encontro planejado. Ele já sabia que Zaqueu estaria ali. Havia uma multidão, pessoas apertando Jesus daqui e dali, mas Jesus tinha um encontro com quem? Com Zaqueu.
E eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus tem um encontro com você. É um encontro pessoal. Assim como ele teve um encontro com Zaqueu. Havia uma multidão, ele está passando por ali. As pessoas querem ver Jesus, as pessoas querem tocar em Jesus, as pessoas querem ser curadas. Jesus está passando para tudo. E ele olha para cima e vê Zaqueu em cima daquela figueira. E ele diz para Zaqueu: Zaqueu, olha o diálogo estabelecido. Desce depressa, porque hoje eu quero dormir na sua casa. Eu quero me hospedar na sua casa. Mas Jesus nem conhece Zaqueu e já vai entrando na casa de Zaqueu assim. Olha como que é Jesus. Ele se relaciona. Ele gosta de estar perto. Ele quer estar junto. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer ali jantar com você. Ele quer almoçar. Ele quer tomar um café. Ele quer bater um papo. Ele quer conversar com você. Ele quer mostrar para você o amor que ele tem por você. Ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar em sua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Note, a gente aprende com Zaqueu. Porque Zaqueu primeiro queria ver Jesus. Há um pré-requisito. Ele queria ver Jesus. A multidão é grande, ele é pequeno, ele não consegue ver, então ele sobe numa árvore. A única que tinha, provavelmente, porque se tivesse outras ele teria subido, mas ele escolheu, não, ele não escolheu, só tinha aquela figueira brava. Eu não sei como ele se virou, se ele pegou uma luva, se ele vestiu roupas apropriadas, mas há espinhos, ele sobe, porque ele quer ver Jesus. Há um esforço, esse esforço atrai a presença de Deus. Esse desejo atrai a presença de Deus. Quando você se esforça, quando você está ali desejoso, almejando ver Deus, conhecer Deus, ter com Ele um encontro, Ele se revela. E Ele para tudo que está fazendo, para naquele ponto, exato ponto, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Zaqueu rapidamente desce, leva Jesus para sua casa. E aí, o detalhe desse texto é que Zaqueu, ele era um homem rico? Era. Mas ele era um homem odiado. E por que ele era odiado? Aqui o texto diz que ele era um publicano. Na verdade, ele era um cobrador de imposto. Quem gosta de pagar imposto aqui? Quem ama o leão? Quem ama a Receita Federal? Hã? Só que assim, Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto. Sua riqueza estava baseada nessa corrupção. Ele roubava, ele desviava e ele era rico. As pessoas conheciam. Ele estava mal afamado. E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram: olha lá o tal de Jesus, o santão, entrando na casa de um pecador, entrando na casa de um publicano. Jesus está vendo isso? Jesus está preocupado com isso? Não. Ele amou. Ele não olhou quem era. Ele amou antes. Ele amou antes. E ele está ali com um propósito. Aquele encontro foi planejado. Jesus não está passando ali por acaso, assim como Jesus não está passando aqui por acaso. Hoje é um dia e uma oportunidade que Ele traz você de alguma forma aqui para falar com você. E para dizer para você: eu te amo, eu te conheço e eu quero o melhor para você. Zaqueu desceu. Quando alguém tem um encontro com Deus, esse encontro traz uma mudança e uma transformação. Zaqueu, ele vai, leva Jesus para sua casa e em meio às críticas, Zaqueu logo já diz para Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Opa, mudou! Alguém mudou! Alguém foi transformado, um encontro, apenas um encontro. Algumas palavras: Zaqueu, desce, eu quero ir na tua casa. Apenas algumas palavras de Jesus, elas são poderosas para transformar a sua vida. Zaqueu fala: e se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir aquilo que eu defraudei, vezes multiplicadas. Eu não vou devolver apenas o que eu tirei. Olha, há uma mudança. A riqueza já não é algo que prende Zaqueu. Ele não está mais interessado na riqueza. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Esse encontro foi planejado.
Assim como nessa manhã, você estando aqui, esse é um encontro planejado. Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer dizer para você: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se você se alimentar de mim, você não vai ter mais fome. Eu sou a água viva. Se você beber desta água, você não terá mais sede. Ele diz para você, como Ele disse para Zaqueu: venha depressa. Eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você saiba o quanto eu te amo. O quanto eu te amo. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba que eu sento à mesa, eu como junto. Eu converso com você, estabeleço um diálogo. Saia desse monólogo. Saia desse monólogo. Estabeleça um diálogo comigo. E eu vou mostrar para você a vida eterna. Eu vou ensinar para você o caminho da vida eterna. Esse sempre foi o desejo de Deus. E a gente encontra isso nas Escrituras, quando diz: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Esse é o desejo dele. Por isso Ele sempre estará planejando encontros. Ele sempre fará isso. Ele sempre vai ao encontro daqueles que ainda não encontraram essa água viva. Feche os seus olhos. Enquanto você aí, de olhos fechados, está, o coral pode subir. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Eu quero que você reflita sobre o seu passado. Eu quero que você veja quantas vezes, talvez, houve uma tentativa de um encontro de Deus contigo. Dizer que Ele não vai desistir. Assim como Ele insiste hoje. Assim como Ele insiste hoje, Ele diz assim: eu sempre te amei. Eu dei o meu filho, o meu único filho. É como se o Pedro e a Mari, hoje, nessa manhã, entregasse o Murilo e dissesse assim: se não tem jeito, e se essa é a única forma de salvar estas pessoas que aqui estão, eu vou entregar o Murilo. E quando diz entregar, a gente está falando dessa entrega como aconteceu no caso de Jesus. Ele foi para a cruz. Ele foi morto. Ele verteu o seu sangue. Será que você, como pai, seria capaz, teria coragem de entregar o seu filho? E detalhe, o seu único filho. Será que você faria isso? Pois Deus fez. E Deus fez porque Ele amou de tal maneira. Ele te amou. Ele deseja que você conheça este amor. E sinta, e não só conheça, mas sinta o poder transformador deste amor. Nós vamos louvar aqui a Deus. Enquanto ainda estamos louvando, eu convido você a aí no seu lugar, assentado mesmo, continuar refletindo sobre o amor de Deus por você. Não olhe as pessoas ao lado, não pense Deus amou ele ou amou ela, Deus amou a mim. Diga assim: Deus me amou. Assim como Deus amou aquela mulher samaritana, assim como Ele amou Zaqueu. Pessoas improváveis diante da sociedade, pessoas rejeitadas, recriminadas, julgadas. Ele não fez isso, Ele amou. Ele amou. E quando Ele se aproxima, senta à mesa, quando Ele toma água junto, Ele está demonstrando assim: eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu sempre me importei com você, eu sempre te amei. E o desejo dele é que você conheça esta verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse para aquela mulher no poço, ele disse: eu sou
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém que vem a mim jamais eu lanço fora, mas eu abraço e eu manifesto o meu amor. O meu amor. O desejo de Deus não é ter um relacionamento inicial apenas, tomar uma água, sentar-se à mesa, jantar. Ele quer estar todos os dias na sua casa. Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer te amar e que você sinta esse amor todos os dias. Em cada detalhe da sua vida, em cada escolha, você vê o agir de Deus, a graça de Deus, você reconhecer, Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim. Deus, Ele para tudo. Ele estava caminhando, Ele estava andando, Ele parou tudo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ter um encontro contigo. Deus se revela nessa manhã a você, assim como Ele se revelou a essa mulher samaritana, a este judeu, Zaqueu. E Ele diz assim: eu te amo, e eu quero que você conheça o meu amor. Vamos louvar?
escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. É o que nós estamos fazendo aqui, dizendo: Ele vai voltar. E Ele disse: façam isso. Eu quero convidar o pessoal que vai servir aqui o pão, servir o cálice. Façam isso, lembrando-se de mim, em memória de mim. A única diferença, quando nós usamos essa palavra em memória, é que no caso de Jesus, até que Ele venha, significa que Ele não está morto mais no túmulo, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então Ele fala: faça isso para que todos vejam, ouçam e saibam que eu os amei, me entreguei, verti meu sangue, dei o meu corpo por amor, para que todos os que em mim creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o pão, eu consagro o suco, que representam aqui o teu corpo, representa o teu sangue que foi dado por nós. Nós aqui consagramos, declaramos santo, recebemos isso, ó Deus amado, como uma dádiva, um presente que o Senhor nos concede. Nós nos alegramos juntamente uns com os outros, porque o Senhor nos amou, se entregou por nós, e o Senhor nos concede a vida e vida em abundância. Podem servir. Aleluias.
você. Eu convido a todos a participar da ceia. Se você não pegou, se alguém ainda não pegou, levante a sua mão, participe com a gente. Coma desse pão, beba desse cálice. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor amou a todos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e em ti crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças te damos. Vamos comer do pão? Ao comer deste pão, eu quero dizer a você que o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como Ele não fez da mulher samaritana, assim como Ele não fez de Zaqueu, Ele não faz de você nessa manhã. E esse é um convite dEle, é um encontro planejado que Ele diz assim: coma e beba de mim. Porque se você assim o fizer, jamais terá fome e jamais terá sede. Jamais. Graças te damos, a Deus. Graças te damos. Vamos tomar do cálice? Aleluia. Aleluia. Graças te damos, Deus. Graças te damos. Obrigado. Agradeço o Senhor. Agradeça por Ele ter te amado. Agradeça por Ele ter se entregado por você. Agradeça, e não só isso, convide Ele. Convide Ele para entrar na sua casa. Convide Ele para fazer morada no seu coração. Convide Ele para dialogar com você todos os dias. Chame Ele. Fala: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer melhor do que eu conheço. Se eu só ouvir falar, como Zaqueu um dia ouviu falar de Jesus, sabia o que Jesus fazia, só que ele não tinha tido um encontro ainda. Talvez nem visto Jesus pessoalmente, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, era conhecido. Sabia que Jesus realizava milagres, sabia que Jesus curava, sabia que Jesus amava, sabia que Jesus estava ali. E ele veio ao encontro de Jesus porque ele falou: eu quero conhecer de perto, eu quero ver, eu quero tocar. Ele não mediu esforços. Se você está aqui nessa manhã e quer ter esse encontro com Ele, saiba que Ele já planejou. Agora depende de você dizer: venha para minha casa e eu vou preparar um banquete. Eu quero sentar à mesa e eu quero ouvir do próprio Deus falando comigo. Olha o que aquela mulher samaritana está dizendo. Ela tinha uma sede de vida, mas não sabia onde encontrar. Já tinha procurado em muitos lugares. Jesus, ele percebe a sede. Jesus percebe a fome. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
a fonte da vida eterna a jorrar dentro de nós, a trazer alegria, a trazer paz. Eu quero fazer esse convite a você, se há alguém entre nós nessa manhã que deseja ter esse encontro com Deus, e de dizer assim: vem, Senhor, vem, hospede-se em minha casa, hospede-se no meu coração. Eu quero orar por vocês. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De Deus tenho sede, não quero mais buscar. Tem alguém aqui que quer ter esse encontro com Jesus? Se tiver, faça um sinal com a sua mão, fala: eu quero. Eu quero ter esse encontro. E nós vamos orar por você, para que esse encontro se concretize. Apenas um sinal com a sua mão. Nem te chamarei aqui à frente. Vou orar por você aí mesmo no seu lugar. Tem alguém? Tem alguém? Aqui, na vida. Glória a Deus. Nós vamos orar por você. Você está próximo a essa pessoa, abrace ela. Tem mais alguém? Aleluias. Glória a Deus. Mais uma vida. Tem mais alguém? Apenas um sinal com as suas mãos. Nós vamos orar por você, para que o Espírito Santo venha te encher. Pessoal da intercessão, se aproxime dessas pessoas que levantaram as mãos. Ore com eles. Ministre na vida dessas pessoas. Fique próximas delas. Imponham as mãos sobre elas e ore por elas. Abençoe a vida delas. Vá lá até essas pessoas. Continue ministrando. Que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És
que se afastou dos caminhos do Senhor, que foi por outros caminhos, está distante, sabe que não está tendo aquele relacionamento com Deus, mas quer restabelecer esse relacionamento nessa manhã. Tem alguém? Nós vamos orar por você também. Levante as suas mãos. Tem alguém? Eu não estou vendo. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos por essas vidas que nesta manhã elas sinalizam aqui o desejo de terem um encontro contigo. Eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito venha sobre eles e ministre ao coração deles a tua paz que excede todo entendimento. Que a alegria do Senhor inunde esses corações de uma tal forma que eles não saibam explicar, mas tenham a certeza que o Senhor esteve aqui. Que o Senhor esteve aqui. Que o Senhor se encontrou com eles. Que o Senhor disse: desce, eu quero entrar na sua casa, no seu coração. Que esse seja o sinal, essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, guarde o coração deles em Cristo Jesus. Oramos agradecidos a Ti, porque o Senhor nos amou. Nós queremos beber dessa água todo sempre, todo sempre, todo sempre. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, tá no meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por mais esse encontro. Nós nos sentimos parte desse encontro, porque é um encontro que Ele faz com todos nós nessa manhã. Glórias te damos, graças te damos. Se sente por uns 2 minutinhos. Peço que coloquem aqui os nossos recados. Glória a Deus. Coloquem os recados aqui antes de nós. Casas de oração nós teremos na quarta-feira, então você está convidado para participar das nossas casas de oração. Essa casa de oração será na igreja, tá? Então, quarta-feira aqui às 20 horas na igreja, nossa casa de oração, todo mundo junto aqui, todo mundo junto, misturado. Casa de oração dos adolescentes, vocês estão fazendo aos domingos pela manhã, certo? Às 8 horas, Vini, Bianca, é isso? Entre elas, é só para elas, tá bom? Então, os homens aí estão banidos desse encontro, entre elas, porque elas vão fofocar e a gente não fofoca, certo? Certo, Zé Carlos? Né? As mulheres fofocam, a gente não. Hã? Não. Entre elas. Não, as mulheres da nossa igreja não fofocam. Não, da nossa igreja, sim, claro. Elas já foram transformadas, né? Pelo encontro que tiveram com Jesus, ok? Elas só falam bem umas das outras, ok? Certo? Então é isso daí. Entre elas, dia 10/10, sexta-feira, é agora? É a próxima, né? Às 20 horas. Então, mulherada,
se programem, venham aí, sempre uma bênção estarem juntas aqui, orando juntas, cantando juntas, ministrando na vida uma das outras. Pessoal que foi recebido recentemente como membro, nós teremos o curso de integração, que será no dia 11/10. Então, vocês já devem ter sido informados aí. Se programem, coloquem na sua agenda lá, dia 11/10, no sábado, às 20 horas, vocês terão um curso de integração, ok? Ali é para vocês se conhecerem um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história da igreja também, e provavelmente, como sempre acontece, vai ter uma mesa? Vai ter uma mesa? Vai? Uma mesa? O que vai ter para a gente comer? Tem que vir para saber, tá certo. Então, vai ter lá um coffee break. Eu não sei nem se é coffee break, mas é um break, né? A gente para comer alguma coisa. Então, pessoal aí que foi recebido, venham aí para o curso de integração. Gostaria também de fazer menção aqui, lembrar, né? A nossa reforma, a reforma do novo prédio. Está todo vapor, né? Está toda a poeira, né? Acho que agora está toda a poeira. Está um poeirão lá, porque o pessoal está limpando o piso. Então, logo, acredito que até a primeira quinzena de novembro a gente faz a mudança para o novo prédio. Vou falar de novo só para você dar um glória bem mais alto. Ó, espera aí, deixa eu... Né? Eu acredito que até a primeira quinzena de novembro a gente faça a nossa mudança. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito trabalho, mas também temos tido muitas oportunidades ali de sermos abençoados, uns abençoando a vida dos outros, ajudando de lá e de cá. Muita coisa já foi feita, falta bastante também, mas a gente segue em frente, corajosos, que a gente não tem medo, certo? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia. Então, a gente já está ali planejando a nossa chegada no novo lugar, e eu peço que você continue orando também por esse propósito. E antes de nós sairmos, e por falar em oração, quero que você já coloque na agenda da sua casa de oração, passe pelos grupos de oração, da casa de oração, este pedido de oração pela Ana Luísa. Ana Luísa, acredito que aqui, uma jovem, e ela tentou tirar a vida, é amiga de uma pessoa da igreja, né, que está pedindo oração por essa jovem que tentou tirar a vida tomando remédios, enfim. E eu quero convidar você, nesse instante, a fechar os seus olhos e orar por essa pessoa, Ana Luísa, e pedir que o Senhor tenha misericórdia dela, e que a paz, essa paz que excede todo entendimento, seja algo que ela tenha contato. Como a gente falou aqui, que o Senhor tenha um encontro planejado com ela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Ana Luísa. Nós não a conhecemos, mas está sendo apresentada aqui em oração, e nós queremos clamar pela vida dela. Pedimos, ó Deus, que as tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos destruídos, chegue até ela, alcance esta moça, que ela tenha um encontro contigo, que o Senhor se revele a ela, que o Senhor ministre ao coração dela a paz que excede todo entendimento, que ela possa beber desta água viva, da qual ela não terá mais fome, e não precisará se utilizar de recursos para solucionar algo que só a presença de Deus pode solucionar. Oramos por ela, pedimos que o Senhor a ajude, oramos por ela, pelo lar dela, pela casa dela, pela família dela. Nós pedimos que o Senhor encontre este lar, encontre essa família, e que o teu poder traga libertação sobre esta mente e sobre este coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Chegamos ao término do nosso culto. Temos pessoas aqui que estão nos visitando, são muitas. Nem vou pedir para você levantar, né? Mas quero agradecer a presença de cada um. Não colocaram aqui os nomes para mim, eu só tenho 4 nomes: Vânia, Cris, Cida e Zilda, né? Que estão representando aqui o restante dos familiares que também vieram para esse momento de apresentação do Murilo, né? Você que não é da família do Murilo, mas está nos visitando também, sinta-se abraçado, que Deus abençoe a sua vida, que você possa voltar mais vezes. Já amamos vocês, essa igreja ama vocês, e sinta-se sempre à vontade para vir tomar um café com a gente todo primeiro domingo do mês, tá? 8h30 da manhã a gente começa o café,
e a gente estende até às 9, 9h15, Silvia. Depois disso, o pessoal sai recolhendo, né? E os retardatários pegam migalhas, né? Mas se você chegar um pouquinho antes, você toma um cafezinho, você bate um papo. Então, todos estão convidados. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.